Jumps. Jumps são elementos muito semelhantes aos saltos da ginástica. Como vocês podem ver, as mãos deles são padronizadas. Por exemplo, no toe touch, que é esse com as pernas afastadas, as mãos são afastadas junto. O pike, que é com as duas pernas para frente, as duas mãos vão para frente. Tem toda a padronização certinha. Tem as imagens no próximo slide, inclusive, para mostrar para vocês. Só uma coisa. Ele é pontuado pela execução, pela sincronia de todo mundo, pela contagem. Todo mundo tem que fazer ao mesmo tempo. E 75% da equipe tem que fazer. Então, a gente está com um atleta lesionado e não dá. Ele tem que contar nesses 25% para estar fazendo outra coisa. A gente tem uma atleta que ela tem uma lesão, ela participou de outra equipe antes, se lesionou nessa outra equipe, uma lesão permanente, ela não tem como saltar. Ela faz todas as outras coisas, ela não faz jump. Então, eu sempre tenho que contabilizar ela como do pessoalzinho ali que não sabe. O ideal é a equipe contabilizar 80% que saibam o elemento. Porque existe a opção de alguém se machucar um dia antes da competição. Então, a gente tem que ter isso bem fechado. Jumps, um adendo. É um problema de várias equipes. Na nossa, ninguém gosta de treinar. Ninguém gosta de treinar jump. Então, eu aviso com antecedência quando vai ser o dia do treino do jump. Não pode faltar o treino do jump só porque é jumps. E eu, pessoalmente, é um dos elementos que eu também não gosto muito, mas tem que fazer. Faz parte da competição, todo mundo tem que saber. Toda a parte dele é explicada direitinho, desde a contagem, execução, alongamento. Tem jumps que não necessitam de uma flexibilidade muito grande, então a gente escolhe conforme a habilidade de todo mundo. Eita. Agora sim. Esses aqui são os clássicos que são os mais utilizados. Esse straight, como vocês podem ver, tu só vai formar um T e vai pular ele com linha reta. O tuck é trazer os joelhos na direção do peito. Então, são os mais fáceis para aprender a contagem. Pode usar esse em competição? Pode. Vai ser tão legal quanto um toe touch lá de baixo? Não. Mas é o que tem, é o que vai. Em ordem de dificuldade, muita gente diverge. O meu, que eu acho mais fácil de todos, é o hurdler, o de frente. Aquele sexto ali. Muitos dos meus atletas acham ele mais difícil, por exemplo, do que um pike ou um toe touch. Eu acho esse mais fácil de todos. Mas vai da pessoa, não tem problema. Para definir o que vai ser utilizado na rotina, a gente vê quais são os 3 que a maioria da equipe tá bem. Vão ser esses 3. Então, a gente não é ditador, a gente é bem... O caminho mais fácil é o caminho da vitória. Quanto menos trabalho, melhor. Tumbling, aí entra uma situação. Tumbling é um elemento individual que é semelhante ao solo da ginástica. São acrobacias de chão. Vai desde o rolinho até o mortal. O que tu pode fazer é especificado pelo nível e também é especificado, por exemplo, como tu vai fazer. Por exemplo, eu posso dar uma estrelinha? Eu posso dar uma estrelinha e já emendar um rodante? Eu posso dar 2 estrelinhas e emendar um rodante? Eu posso dar uma estrelinha sem as mãos? Tudo isso é identificado pelo nível, o que tu pode fazer, o que tu pode fazer e emendar um no outro, o que tu pode fazer seguido do que, como é essa aterrissagem, tu pode tirar as mãos, tudo isso é definido pelo nível. Aí muita gente diz, eu não sei fazer nada. Não tem problema. Nosso primeiro treino de tumbling, a gente sempre começa com rolinho para todo mundo. Eu sei da mortal, não interessa, vai fazer rolinho. Por quê? Porque quem é da luta, principalmente, que aprendeu o rolamento, vai fazer isso aqui, ó. E vai girar por cima desse ombro aqui. Isso não pode, é um rolinho feio, é um rolinho que não dá bom. Então, a gente pega desde o início para ensinar o pessoal a fazer o rolinho da forma correta, parar de frente, bonitinho, com a mão correta, com a mão do jeito que a gente padronizou. Fechou todas. Depois a gente vai passar para o rolinho para começar e parar de pé, e assim por diante, estrelinha. Então, quem já sabe, provavelmente vai passar naquela estação uma vez e vai para a próxima. Então, a gente vai dividindo assim. Muita gente não sabia nem da rolinho, agora já dá estrelinha sem uma mão, não tem problema. Elementos, até o rodante,
a gente treina na grama. A partir do rodante... Não, mentira. Contei uma mentira, desculpa. A gente também treina flick. Mas é com assistência, com 2 pessoas assistindo. A gente não vai treinar mortal na grama. A gente não vai treinar mortal para trás na grama. A gente não vai treinar vir correndo e embalar elementos aéreos na grama. Por quê? Porque a gente valoriza a segurança dos nossos atletas. Nós temos... Desculpa, chegou a mensagem. Onde vocês treinam também? Ai, era isso que eu estava falando agora. Eu recebia por osmose. O que a gente vai fazer? Até o nível 2 de tumbling não tem esses elementos mais perigosos. Então, a gente treina normalmente. A gente tem... Eu tenho um amigo que ele é professor de ginástica para adultos. E ele já se ofereceu para vir ajudar a gente. Então, ele tem... Como ele é professor formado, ele dá aula há muitos anos, ele dá aula até em faculdade. Quando ele chegou, eu entreguei meu bastão. Se ele disser, dá para fazer aqui, dá para fazer aqui. Se não, eu sempre sugiro programas que são que dão aula para pessoas e o pessoal pode ir até eles aprender. Por exemplo, o Léo, nosso integrante, está aprendendo com União, mas ele está pagando. A URGS tem com o Dante, que é sensacional. Ele, inclusive, é meu amigo, ele se ofereceu para nos ajudar já na grama, inclusive. Ele dá aula de ginástica para adultos e a URGS tem um programa que, se você é estudante de escola pública ou estudante da própria URGS, você não paga para essa aula. E é num ginásio da ginástica olímpica. Tá pausada por causa da pandemia? Tá, não tá tendo. Mas eu sempre falo com ele, aviso ele quando tô mandando atletas novos, e daí ele já dá mais uma passada lá. Quem não é de escola pública tem que ver, porque esse curso é pago, eu não sei quanto que custa. Porém, eu tô vendo, como eu sou aluna da PUC, eu também tô vendo parceria com outros lugares para conseguir alguém para padrinhar a gente. Como a gente tá indo pro nível 3, por enquanto, a gente não vai precisar treinar mortal nessas coisas que não tem condição de treinar no nosso ambiente. Então, a principal preocupação é padronizar até o nível 2, não é uma preocupação para agora. O tumbling é similar dos de ginástica na questão técnica? Sim e não. Sim na execução do movimento. Não na descida. Por exemplo, na ginástica é pontinha do pé, mãozinha levantada. Não dá para ver minha mãozinha. Mãozinha levantada. Isso não pode no cheerleading. Tipo, a descida, mas a execução do movimento é exatamente a mesma. Então, se você aprendeu na ginástica, você sabe no cheerleading. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Não? Eu não consigo ver se tem alguém digitando. Tudo bem, próximo. Aí. Motions. Agora sim. Parte mais difícil dos elementos individuais. Por quê? Motions são movimentos de mão, tá? Esses movimentos são padronizados completamente. Eles são os elementos utilizados nas torcidas de sideline, principalmente. Nos estantes, lembra que eu pedi para olhar os braços das flyers? Era isso que elas estavam fazendo. No tumbling, na descida, terminou, faz o motion. Cheer dance, que é a dança mais para frente, ela é toda feita só com motions. Então, eles são um elemento individual, que, na minha opinião, é um dos mais importantes. Por quê? Porque ele pode te causar desconto em qualquer outro elemento. Então, é uma coisa muito importante. A gente vai ver hoje já qual a execução correta deles. Porque, na minha opinião, todo mundo tem que chegar já sabendo no primeiro dia fazer isso. Ele não exige condicionamento físico, ele não exige preparação, nenhuma flexibilidade maior, ele só exige prestar atenção na técnica, tá? Deixa eu só ver se... Tá, não, tá. A primeira coisa que vocês têm que notar nos motions é que tem 2 tipos. O primeiro são com os braços abertos e o segundo é com os braços fechados, tá? Vai ter um slide mais para frente mostrando isso de forma correta, mas eu quero que vocês prestem atenção. Existem motions que não estão aqui? Com certeza. Existem misturas? Sim. Por exemplo, eu posso estar... Deixa eu ver, acho até que tem mistura aqui. Tem. Ó, vocês estão vendo o hips lá embaixo? O último que tem? Tá? E o touchdown, que é o terceiro. Se vocês olharem embaixo do touchdown, tem o punch,
que é um braço fazendo touchdown e o outro hips. Pode se misturar. Ou, por exemplo, um braço no hips e outro no V alto, que é um dos mais famosos. Maravilha, é isso mesmo. O bow and arrow ali, o último da segunda fileira, é um T broken T ou half T, um T fechado e um T aberto. Então, você pode misturar e usar como quiser, desde que sejam executados de forma correta, que vocês vão aprender a seguir. Tá tudo bem.